Imagine uma mesa de jantar posta com cuidado, o cheiro do café recém-passado ainda no ar, e um idoso sentado ali, olhando para a porta como quem espera alguém que talvez não venha. Essa cena silenciosa, quase invisível aos olhos apressados do mundo, diz muito mais do que 1000 palavras. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário. Por que tantos idosos simplesmente deixam de visitar seus parentes? O que acontece por trás desse afastamento que muitos não conseguem ou não querem enxergar? Você talvez já tenha reparado. Aquela tia que sempre chegava com um sorriso largo nos encontros de família, o avô que fazia questão de contar histórias. Aos poucos, eles foram sumindo, deixaram de aparecer nos almoços, nos aniversários, nos cafés de domingo, e com o tempo foram virando apenas lembranças vagas de um passado mais animado. Mas será mesmo que eles deixaram de gostar da família? Ou será que há algo mais profundo, algo que precisa ser ouvido com o coração? Se esse tema toca você de alguma forma, aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso. Essas atitudes nos ajudam a espalhar mensagens que fazem a diferença e a manter viva essa conversa tão necessária sobre afeto, respeito e presença. Vamos começar. Parte 1. O corpo que pesa e a mente que grita. Na primeira parte dessa conversa, vamos olhar para o corpo. O corpo que envelhece, que já não responde com a mesma disposição. Para muitos idosos, sair de casa não é apenas uma questão de vontade, é um desafio. Dores, limitações físicas, medos, tudo isso pesa. A ideia de entrar em um carro, enfrentar escadas, andar em terrenos irregulares ou mesmo sentar muito tempo em cadeiras desconfortáveis pode transformar o que era para ser um momento de alegria em um teste de resistência. E não raro, um teste que preferem não enfrentar. Há uma série de pequenos detalhes que passam despercebidos por quem está na juventude ou na fase adulta ativa. Um simples sapato pode ser um problema para quem tem dificuldades motoras. A temperatura da casa pode incomodar. A posição da cadeira pode provocar dor nas costas. Um trajeto que leva 20 minutos para você pode parecer uma travessia exaustiva para alguém com artrose, pressão oscilante ou limitações cardíacas. E tudo isso somado cria um obstáculo silencioso, mas poderoso. Mas não é só o corpo que sofre. A mente, muitas vezes mais silenciosa, carrega fardos pesados. A solidão, o sentimento de inutilidade, a sensação de que já não fazem parte de nada importante. E quando essa tristeza se instala, ela não grita, ela cala. E nesse silêncio, até as coisas mais simples, como visitar a família, tornam-se penosas. Não é preguiça, é dor emocional. É o peso de se sentir esquecido. A depressão em idosos, infelizmente, é uma realidade muito presente. E muitas vezes mascarada. Ela não se mostra como nas pessoas mais jovens. Em vez de choro constante, pode se apresentar como apatia, irritação, isolamento, perda de apetite. E dentro desse ciclo, o esforço para socializar parece cada vez mais inalcançável. Mesmo quando há vontade, falta ânimo. Mesmo quando há saudade, falta força. Parte 2. Invisíveis na própria família. Agora vamos imaginar que o idoso vence essas barreiras e chega até a casa de um parente. E aí? Como é recebido? Infelizmente, em muitas situações ele é ignorado. Ninguém dedica um momento para escutar suas histórias. A televisão grita, os celulares ocupam a atenção de todos, e ele, ali no canto, se sente como um objeto decorativo, deslocado de uma realidade que já não parece mais acolhê-lo. E quem é que quer sair de casa para se sentir invisível? Essa experiência é dolorosa de relatar, mas ainda mais difícil de viver. O idoso, quando se propõe a sair de casa, já venceu barreiras físicas e emocionais. Ele se preparou, vestiu a melhor roupa,
Levou um presentinho, uma fruta, uma lembrança. Chega cheio de expectativa e encontra descaso. A recepção de um idoso precisa ir além do gesto automático de abrir a porta. Precisa de afeto verdadeiro, um olhar atento, uma cadeira confortável, um prato do que ele gosta, uma pergunta sincera: como você está? Esse tipo de atenção transforma a visita em algo memorável. Faz o idoso se sentir parte e não um intruso. Pense bem, quando foi a última vez que você sentou do lado de um parente mais velho e apenas ouviu? Sem apressar, sem interromper, sem olhar o celular? A presença, quando verdadeira, é um presente que não se compra, mas que vale mais que qualquer bem material. E tem mais. Muitos idosos não falam, não reclamam, mas sentem, e sentem profundamente. A sensação de estar deslocado, de não ser mais prioridade, de não ser mais interessante. Tudo isso corrói o vínculo afetivo e contribui para o afastamento progressivo. Parte 3. Mágoas que o tempo não apaga. E há algo ainda mais profundo: as mágoas. Muitos idosos carregam dentro de si histórias mal resolvidas, palavras não ditas, rejeições passadas, brigas que ficaram sem pedido de desculpa, filhos que se afastaram, netos que não ligam mais. E o que fazer com esse acúmulo de dor? A vida é feita de acertos e erros, mas o tempo por si só não cura tudo. Muitas vezes, o tempo apenas esconde, empurra para debaixo do tapete, e os sentimentos continuam lá, latentes. A cada aniversário esquecido, a cada mensagem não respondida, a ferida se abre mais um pouco. Muitos escolhem o silêncio. Optam por não se expor novamente à rejeição. Não é desamor, é proteção. Evitam ambientes que, mesmo sorridentes por fora, lhes causam dor por dentro. E mais, quando percebem que só são lembrados em datas comemorativas, Natal, Dia dos Pais, aniversários, começam a se sentir como um enfeite, um adorno emocional que só é retirado da prateleira em ocasiões especiais. E o mais triste é que muitos familiares nem percebem. Seguem a rotina, acreditando que o idoso está bem. Afinal, ele não reclama, não pede, não chora. Mas o silêncio, muitas vezes, é a dor em sua forma mais pura e precisa ser ouvido. Parte 4. As barreiras invisíveis da locomoção. Além disso, há a realidade prática. Muitos idosos já não dirigem. Os ônibus estão lotados, os trajetos são longos e o cansaço vem fácil. A dependência de alguém para levá-los ou de alguém que os vá visitar se torna um fator determinante. E quando essa ajuda não vem, eles recuam, desistem. A vontade, aos poucos, vai sendo sufocada pela dificuldade. É fácil para alguém mais jovem dizer: é só pegar um táxi ou é só chamar um aplicativo. Mas para muitos idosos, esses recursos são desconhecidos, inacessíveis ou até inseguros. E além disso existe o medo. Medo de se perder, de ser enganado, de cair, de passar mal na rua. Mesmo quando há desejo de visitar alguém, a logística torna-se um labirinto. Precisa ver se tem escada, se tem banheiro acessível, se alguém vai poder ajudar a subir no carro, se haverá quem ajude na volta. Tudo isso exige um planejamento que, para muitos, já não cabe mais na rotina. Às vezes, tudo o que o idoso precisa é de um gesto simples. Alguém que diga: eu te levo, ou que vá até ele. Mas isso, infelizmente, anda cada vez mais raro. Parte 5. A falta de escuta e o silêncio que dói. Há algo sutil, mas extremamente poderoso, que vai se apagando aos poucos quando um idoso percebe que não é mais ouvido. E aqui, não estamos falando apenas da escuta com os ouvidos, mas da escuta com o coração. Aquela escuta que exige presença, atenção e principalmente paciência. Quantas vezes você já presenciou um idoso começando a contar uma história e sendo interrompido por alguém dizendo: "Você já falou isso, vó?" Ou ainda pior, sendo ignorado completamente enquanto todos ao redor seguem conversando entre si, vidrados no celular ou em algum programa de TV.
Aos poucos, essa pessoa vai entendendo, mesmo sem ninguém dizer, que sua voz perdeu o valor. E a verdade é que ninguém gosta de falar para o vazio. Quando percebemos que não somos mais ouvidos, que nossas histórias não despertam mais interesse, que nossos conselhos são tratados como coisa de gente antiga, passamos a nos calar. E esse silêncio é uma defesa, um abrigo contra a sensação dolorosa de não pertencer. Mas o que muitos não percebem é o que se perde com isso. Cada idoso é um baú cheio de histórias, experiências, visões do mundo que só o tempo ensina. Quando deixamos de ouvi-los, não estamos apenas ferindo seus sentimentos, estamos desperdiçando sabedoria. Estamos jogando fora um patrimônio afetivo, cultural, humano. E para quem está na terceira idade, isso dói de forma profunda. Dói porque é nesse momento da vida que a pessoa mais precisa sentir que ainda tem valor, que ainda importa, que ainda tem algo a oferecer. A escuta, portanto, não é um luxo, é um ato de amor, um gesto de validação, um reforço de que mesmo com o tempo passando, a presença daquela pessoa ainda tem peso, ainda faz diferença. Por isso, o silêncio dos idosos não é apenas ausência de palavras, é um sinal, um pedido, um sintoma de que algo está faltando. E é nosso dever aprender a escutar com mais do que os ouvidos, escutar com a alma. Parte 6. O que podemos fazer para reverter esse quadro? Diante de tantos motivos para o afastamento, pode parecer que não há muito o que fazer. Mas há, e o mais importante, não é nada complicado. O que os idosos precisam, na maioria das vezes, não é de grandes gestos, é de pequenas atitudes cheias de intenção. O primeiro passo é acolher de verdade. Isso significa sair do automático. Significa fazer mais do que convidar para um almoço em família. É buscar, é preparar o ambiente, é perguntar como a pessoa está, é fazer com que ela se sinta esperada. Um simples gesto como reservar um lugar especial à mesa, oferecer um travesseiro para apoiar as costas ou perguntar qual música ela gostaria de ouvir já mostra cuidado. E cuidado é o que faz um idoso se sentir seguro. O segundo passo é valorizar. Diga que sente falta, diga que se lembra das histórias, que aprendeu algo com ela. Traga memórias à tona, elogie a forma como aquela pessoa viveu, superou obstáculos, criou uma família. Essas palavras têm um poder imenso. Elas acendem dentro do idoso a chama de que sua história valeu a pena, de que sua trajetória não passou em branco. O terceiro passo é criar conexão intergeracional. Envolver as crianças, os adolescentes, os mais jovens no convívio com os idosos, ensinar que ali há valor, mostrar que conversar com os avós, com os tios mais velhos, com os vizinhos da antiga geração é uma oportunidade de aprendizado, não uma obrigação. E por fim, e talvez o mais essencial, não esperar uma ocasião especial, não deixar para o Natal, para o próximo domingo, para o aniversário do ano que vem. O tempo com quem amamos é limitado, e a visita que adiamos pode ser a que nunca acontecerá. A mensagem que não mandamos pode ser a que faria toda a diferença. O cuidado com os idosos começa com a consciência. E se você chegou até aqui, é porque já tem essa consciência desperta. Agora é hora de agir. Considerações finais. A urgência da presença. Se você ficou até o fim dessa conversa, eu quero te agradecer. Isso mostra que você não está aqui só por curiosidade, mas por sensibilidade, por empatia e principalmente por respeito a quem veio antes. Envelhecer é um privilégio, mas também é um desafio. E um dos maiores desafios da velhice é continuar se sentindo visto, amado e necessário num mundo que valoriza tanto a juventude e esquece com facilidade de quem já deu tanto de si. Não há presente mais valioso que a presença.
Não existe carinho mais forte do que aquele que se manifesta na escuta, no toque, na visita inesperada. E para o idoso, que muitas vezes já não espera mais, um gesto simples pode reacender a esperança. Então, hoje, eu deixo um convite, ou melhor, um lembrete. Pegue o telefone, ligue, mande uma mensagem, vá visitar, faça um café, leve um pão quentinho. Sente-se e ouça, fale menos, escute mais, demonstre com ações aquilo que talvez você nunca tenha dito em palavras. Porque às vezes, tudo o que um idoso quer é ser lembrado, ser ouvido, sentir que sua presença ainda traz alegria, que sua história ainda importa, que ele ou ela ainda tem um lugar na sua vida. E se você acha que eles não sentem falta, é porque aprenderam a não demonstrar. Muitos engolem a saudade, guardam a dor, preferem o silêncio a parecerem carentes, mas o coração sempre sente. E você? Vai esperar até quando para mostrar que se importa? A melhor hora é agora. É